A vacinação ela é o quarto pilar de proteção cardíaca. Isso não vem de hoje. Já existem recomendações mais antigas falando a respeito dos benefícios cardiovasculares nos pacientes que já tiveram uma insuficiência cardíaca, nos pacientes portadores de doença arterial coronariana, nos pacientes que têm doenças pulmonares de uma forma geral, DPOC. Então foi liberado agora pela Sociedade Europeia, agora em 2025. Nesse segundo semestre, uma recomendação que essa primeira figura eu falo bem da balança, falei especificamente da vacina do Covid, onde eu tenho uma redução dos eventos trombóticos, dos eventos inflamatórios, do estresse oxidativo, da lesão endotelial nos pacientes que são vacinados, favorecendo o uso da vacina. E nessa outra parte aqui ela mostra os malefícios de uma inflamação pelo Covid nos pacientes que não se vacinaram. Então esses pacientes eles têm um aumento do estresse oxidativo, aumento da inflamação, disfunção endotelial, eventos trombogênicos, e esses pacientes eles têm um risco, uma chance maior de ter eventos cardiovasculares de uma forma geral. Nessa segunda figura, fala a respeito dos efeitos inflamatórios da Covid. Ela é uma doença acometimento multissistêmico, porque ela vai pegar vários órgãos, ela não se limita apenas no pulmão, que é o mais conhecido, mas também ela pode causar no cérebro AVC, encefalite. Não era incomum encontrar nas UTIs pacientes com síndrome de Guillain-Barré que eram acometidos, era considerada até uma doença de certa forma rara, mas aumentou a incidência nesse período pós-Covid. Lesões, disfunção hepática, paciente pode ter na parte articular, pode ter piora das inflamações, das artrites de um modo geral. Também está relacionado com importante causa de infertilidade, que é uma causa que é menos lembrada. Muitas das vezes as pessoas correlacionam ao aparecimento de alguns eventos jovens, morte súbita, no período pós-vacina, mas na verdade é uma falsa associação. Na verdade, os estudos eles mostram que a inflamação causada pelo Covid, essa sim traz bastante malefício. Então, nesse quadro, que é a tabela principal do estudo, ele mostra as diversas vacinas, a vacina da SARS, da influenza, do Covid, pneumonia, influenza, adenovírus, vírus sincicial respiratório. Ele mostra que tem os indivíduos que são o grupo de risco, pacientes mais susceptíveis, que são os pacientes mais idosos, têm cardiopatia congênita, gestantes, aqueles pacientes que já tiveram infarto, eles têm sim um benefício muito maior de proteção cardíaca, que é esse mês, né? Então, redução dos eventos cardiovasculares de uma forma geral, em relação à população de uma forma geral. Então, esses pacientes são muito beneficiados. Essa curva, ela mostra, uma parte do estudo que ela mostra duas curvas, em que eu tenho uma dissociação dessas curvas bem no começo do gráfico. A linha vermelha são os pacientes que não foram vacinados e na linha azul foram os pacientes que foram vacinados. Essa curva ela demonstra uma redução da mortalidade cardiovascular nos pacientes que foram vacinados para influenza. Ela mostra o benefício da vacinação contra a influenza desde o começo da vacinação. Eu vou falar aqui alguns dados extraídos aqui desse estudo que são bem interessantes. Em relação à vacina da gripe, eu vou reduzir em até 60% o risco de infecção da gripe e vou reduzir em pelo menos 30% as doenças cardiovasculares de uma forma geral nos pacientes que receberam essa vacina. Nos pacientes que foram vacinados contra a Covid, eu vou ter uma redução de eventos cardiovasculares do tipo infarto, arritmias, insuficiência cardíaca em até 43%. Os pacientes que fizeram uso da vacina pneumococo, eu vou ter uma previne a forma grave de 60% a 70% dos casos, menos de 10% o risco cardiovascular de uma forma geral. Lembrando que o pneumococo ele é uma bactéria relacionada tanto com infecções pulmonares e meningites. Lembrar da herpes zoster, que eu vou prevenir até 90% os casos de herpes zoster e tem uma proteção cardiovascular em acima de 50%. Lembrar que quando a herpes zoster ela se manifesta, ela é uma importante causa de depressão. O paciente às vezes tem ideação suicida, ele sente muita dor, é uma dor neuropática de difícil controle. Quando ele acomete o rosto, o paciente ele pode ter cegueira, tem que fazer o acompanhamento com o oftalmologista e às vezes devido à proximidade do cérebro, os pacientes podem ter encefalite. Não é tão incomum pegar paciente idoso na UTI. Então, de uma forma geral, as vacinas mais protegem, têm um melhor benefício cardiovascular e devem sim ser indicadas de acordo com a faixa etária de cada paciente.